Oi, gente, vocês que estão aqui, quebrou, eu vou mostrar para vocês aqui como é que as coisas quem faz sozinha, quebrou o negocinho aqui de segurar o celular, mas eu tô tentando improvisar aqui pra gente poder se falar, porque hoje mais do que nunca é mais importante a gente estar se falando aqui, tá bom? Deixa eu entrar aqui agora no Instagram, é mesmo a Lady Murphy, acho que agora o Instagram não entrou, a bateria acabou. Eu estava carregando a bateria aqui pelo Instagram, aqui no iPad, e depois eu vi que não estava mais carregando. Como eu estou isolada aqui no quarto, não dá pra gente fazer muita coisa, mas vamos lá, vamos fazer com o que nós temos. O nosso papo hoje é o diário do reinventar, né? Então vamos nos reinventar com o que a gente tem. Vamos ver aqui, peraí. Tá, a bateria acabou. Eu gostaria de... Eu não estou enxergando direito vocês, mas eu espero que vocês estejam me enxergando. Gente, se vocês puderem avisar lá no Instagram que eu não vou conseguir, porque a bateria agora... Eu não tenho como avisar no Instagram que o Papo Oxitocina será somente aqui no Facebook, porque o meu outro aparelho deu problema. Então, eu peço para vocês, quem é que tá aqui? A Luana. Luana e Aninha, se você puder colocar lá no seu Instagram, que a gente não estará no Instagram, só no Facebook, na página Oxitocinas, eu te agradeço muito. O iPad estava carregando já 1 hora, e aí eu vi agora que estava só com 15%, e ele desligou. E o suporte, então, que ficaria o suporte que ficaria o nosso celular também não está aqui. Sim, tá ótimo, tá. A Socorro tá aí. Então deixa eu tomar uma água para eu também me acalmar, porque essas coisas de tecnologia em cima da hora, eu precisava da ajuda da Jana aqui. A Jana que é boa nessa hora. A Jana, uma amiga querida, uma das voluntárias oxitocinas, ela me mantém, ela tá sempre calma quando o caos tecnológico acontece. Jana, você tá aí? Não, ainda não. A Vivi tá aqui. Deixa eu tomar uma água, porque foi muita Lady Murphy hoje. Gente, vamos lá. Eu não tô conseguindo ler vocês, tá? Depois eu vou cumprimentar todo mundo. A Vivi tá aqui, a Luana, a Cris. Oi, Cris. Cris, tudo deu errado, mas agora tudo vai dar certo. Meninas, vocês que estão aqui, se puderem deixar uma mensagenzinha no Instagram de vocês, o Papo Oxitocinas está sendo somente na página Oxitocinas do Facebook, eu agradeço a vocês, porque no Instagram, na hora, a nossa audiência ela é bem maior do que a do Facebook. Tem muita gente do Brasil que só aciona a gente pelo Instagram. Mais problemas tecnológicos a gente... Ah, a Jana tá... Tá, Jana, eu falei que como deu pau aqui no iPad, eu precisava da Jana do meu lado para me manter tranquila, para que eu não entrasse em pânico, para a gente fazer o nosso Papo Oxitocinas de hoje. Vamos lá, gente, são 2h10, vamos respirar bem fundo, vamos dar aquela espreguiçada que a gente conhece, para nós começarmos o nosso Papo Oxitocinas hoje sobre o diário do reinventar. Tá. Depois, sobre o diário do reinventar. Para aquelas amigas, para aqueles amigos que estiverem assistindo pela primeira vez o Papo Oxitocinas, Oxitocinas, nós somos uma plataforma de mulheres e de homens que estão em fases de reinvenção. Então, acho que no nosso atual momento planetário, todos nós estamos em fase de reinvenção. Então, seja muito bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui com a gente. O meu nome é Geisa, eu sou a idealizadora dessa plataforma. Essa plataforma é formada
pela Geisa e por mais várias voluntárias e associadas, que cada uma contribuindo com o seu trabalho, com o seu tempo, a gente vai criando essa plataforma de colaboração entre todos nós, tá bom? Então seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez e que está nos escutando depois, que não está ao vivo aqui comigo. Quem mais entrou? A Rosane achou, que bom, a Janete também. Rosane e Janete, vocês que têm uma participação maior até lá no Instagram, se vocês puderem colocar uma mensagem no Instagram de vocês que o Papo Oxitocinas está sendo transmitido somente pelo Facebook. Nós tivemos problemas técnicos aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos começar. Quem assistiu o nosso Papo Oxitocinas na semana passada pôde sentir um pouquinho da minha aflição, da minha ansiedade de conseguir voltar para casa. Eu moro aqui na Suíça, para quem está assistindo pela primeira vez. Eu estava no Brasil, o plano era voltar no dia 30. Eu estava com várias reuniões marcadas em São Paulo, com grandes empresas que seriam patrocinadoras de um programa que eu idealizei chamado Reconectando com a Sua Melhor Versão, que a minha ideia era levar esse programa Reconectando sem custo para todas as mulheres que se interessassem. Tem muita gente interessada, mas algumas pessoas estão sem condição financeira. Então a minha ideia era levar esse programa para todo mundo. Para isso, para minha própria manutenção e para o meu sustento, eu precisava de patrocínio e estava tudo dando muito bem. Só que, como todos nós não temos o poder dos nossos scripts às vezes, né? A gente planeja, mas a gente entrega, a gente não sabe o que é melhor e tudo foi cancelado, mas eu, graças a Deus, consegui voltar para casa. Já estou aqui na Suíça, agradecendo a todos vocês que vibraram bastante, que torceram, que me mandaram mensagens. Então agora eu tô aqui em quarentena, já é o 4º dia, e eu tô isolada do meu marido e dos meus filhos, mas eu tô, graças a Deus, tô bem, e tô tentando aproveitar esse período de isolamento. Então hoje aqui a gente e eu gostaria também, eu tenho pelo menos 3 amigos muito próximos. Eu tenho 3 amigos muito próximos que estão ainda esperando os voos, porque vários dos voos estão sendo cancelados. A gente vai recebendo os avisos. O meu voo inicial era terça-feira e eu recebi na terça-feira de manhãzinha. O voo foi cancelado pela TAP. Aí eu teria que entrar para remarcar. Então, para todos vocês que estão longe das suas casas, esses amigos queridos sabem quem são. Eu estou torcendo aqui com todo o meu melhor para que vocês daqui a pouquinho também estejam como eu no abrigo dos nossos lares, tá bom, gente? Porque eu sei quão desesperador é muito difícil a gente manter a nossa sanidade, né? Manter a nossa calma. Então recebam aí muita tranquilidade para que vocês daqui a pouquinho já possam estar aqui pertinho. Entrou mais gente, a Mariana também tá aqui. Eu não vi lá em cima. Pessoal, hoje o nosso tema é então sobre o Diário do Reinventar. Como vocês sabem, a nossa Oxitocinas, o nosso tema desse ano é o pertencimento. A arte de se conectar com você e com o mundo. Uma das nossas surpresas que nós estávamos preparando para o nosso grande encontro presencial em junho. Eu falo grande encontro porque quando a gente espera 200 pessoas, 300 pessoas, é um grande encontro, né? Uma das surpresas que nós estávamos preparando, quando eu falo nós, eu com todas as nossas colaboradoras e voluntárias, era um livro que nós escrevemos a várias mãos, com depoimentos, todos ligados a dicas de como é que a gente pode se conectar melhor com a gente mesmo e com o mundo. Com o exemplo prático de várias de nossas colaboradoras e associadas. E foi uma coisa meio que a toque de caixa, porque como eu estava indo para o Brasil, a gente conciliou a escrita, o designer do livro, a diagramação, encontramos uma editora que se propôs e que cumpriu tudo que se comprometeu, que foi, eu anotei aqui, pera um pouquinho, porque eu preciso falar e agradecer. Cadê o agradecimento? Pera aí.
a editora Garcia, mas depois eu falo sobre a editora Garcia. Ou seja, a gente preparou uma surpresa em que várias pessoas se juntaram para a gente poder dar esse livro para vocês, que é o Diário do Reinventar. Porque nós acreditamos que para a gente pertencer de verdade, a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que se conectar com a gente, com aquilo que a gente tem de melhor e fazer crescer esse melhor. Quando a gente consegue fazer crescer esse nosso melhor, a gente também contagia a todos que estão ao nosso redor. E aí a gente se conecta de um jeito melhor com o mundo também. Esse é o nosso tema, super atual para tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então o nome é Diário do Reinventar, né? E o que era o Diário do Reinventar? Eram esses depoimentos e também algumas dicas de exercícios que nós sugeriríamos para que vocês pensassem, para que vocês escrevessem depois de cada palestrante. Então, por exemplo, vamos falar, uma das palestrantes ia falar sobre a importância do autoconhecimento. Então ela iria fazer uma dinâmica e no final o exercício que ela sugeriu a gente colocou ali no livro. Então era uma coisa bem interativa. É uma coisa bem interativa com tudo aquilo que nós estaríamos vendo presencialmente. Então, o Diário do Reinventar, que é esse livro, ele agora passa a ser o nosso tema de todos os nossos papos oxitocinas, porque todos nós, como pessoas, como mãe, como filhas, como profissionais, como empreendedoras, todas nós estaremos nos reinventando. Agora de uma forma mais mandatória, de uma forma mais forçada. Se nós estamos aqui conversando numa plataforma colaborativa entre mulheres e homens também, provavelmente você já está nesse caminho. Você já está nesse seu caminho de reinvenção. Mas como a gente está num caminho, às vezes a gente deixa para depois, amanhã eu faço tal coisa, eu tô com raiva daquela pessoa, deixa eu cortá-la aqui do meu caderninho, eu não quero nem pensar nela. Ou então, se alguém fala alguma coisa com você, nossa senhora, como é que essa pessoa... A gente tenta a nossa autocura, a gente tenta o nosso melhorar íntimo, mas às vezes a gente acaba escorregando porque assim, não tem uma necessidade tão emergencial. Só que agora tem essa necessidade emergencial porque nós estamos meio que sozinhos, cada um consigo mesmo. E esse momento é um momento extremamente rico. É um momento da gente aproveitar todo esse caos e tentar ver o que eu posso fazer com isso tudo para que eu possa realmente me fortalecer nesse meu reinventar. A Mariana entrou, a Lucy também entrou, a Shalimar tá aqui, a Marcela também. Sejam bem-vindas, meninas. Então, o nosso livro Diário do Reinventar era mais ou menos uma bússola para que você meio que se forçasse, para que você se incentivasse a escrever, a pensar, a tentar realmente exercitar a tua mudança de hábitos. Então, tudo que a gente vai estar falando agora aqui é esse Diário do Reinventar, pequenas reinvenções que a gente mais do que nunca precisa colocar na prática hoje. Hoje, aqui trancada na quarentena, amanhã junto mais próximo com a família, fazendo coisas que a gente não estava tão acostumada, tendo que segurar muito mais a parte financeira, tendo que saber como é que eu vou estar comendo amanhã, como é que eu vou estar lidando com o meu negócio, se nesse momento a gente sabe que o que vem pela frente são momentos difíceis, como é que eu posso me reinventar de uma forma criativa em todos esses sentidos? Então, o nosso Diário do Reinventar é um chamado porque a situação emergencial surgiu. Então vamos aproveitar de uma maneira mais construtiva, mais positiva essa emergência. Tá fazendo sentido, gente? A Shalimar escreveu o seguinte: o sol tá batendo aqui. A minha grande dificuldade é organizar o tempo, criar rotinas em meio a tanta liberdade, em meio a tanto tempo de sobra. Que ótimo, Shalimar. Esse é o Diário do Reinventar. Então, por exemplo, como é que o gerenciamento de tempo, de uma maneira mais
equilibrada e mais disciplinada amorosamente, vai poder nos trazer até mais segurança. Como é que a gente faz isso na prática? Na verdade, isso tudo são dicas que a gente vai estar esmiuçando. A gente já falou várias vezes aqui, mas como é que a gente faz agora? Eu acordo que horas? Eu faço o quê? Qual a importância da rotina matinal? É esse tipo de tema. A Rosane escreveu sim. São esse tipo de temas que a gente vai estar esmiuçando bastante aqui, tá bom? Porque, na verdade, gente, muito dessas dicas nós já sabemos. O que a gente... Porque, Shalimar, eu, você, Rosane, Marcela, a Lucy, a Cris, quem mais está aqui que eu não falei o nome? Me fala o nome aqui, porque agora subiu aqui. Rosane, a Socorro, a Vivi, a Ana Paula, a Luana, todas nós somos mulheres inteligentes, a gente tenta ler, a gente tem essa curiosidade da vida, então a parte teórica a gente sabe. Agora, como é que a gente faz para colocar na prática? E agora é realmente essa necessidade emergencial. Porque todos nós temos a gente tem momentos de sanidade e momentos de insanidade. Nós oxitocinas, criamos em 2017 um curso chamado Cuidando do Meu Jardim. O Cuidando do Meu Jardim, ou Cuidando do Seu Jardim, foi um curso baseado no livro A Mudança de Hábitos, do Charles Duhigg. Eu diria para vocês que foi uma necessidade tão grande que eu senti de colocar esse tipo de conhecimento, Shalimar, de uma forma mais no passo a passo, porque a gente sabe a teoria, mas como é que eu ponho isso na prática? Por que às vezes eu me sinto com o freio de mão puxado? Então, para quem ainda não assistiu ou não participou do curso, não fez o curso Cuidando do Seu Jardim, é um curso gratuito, são 3 vídeos. Tem um caderno de exercício para você gratuitamente. Eu diria para você que o conteúdo dele tá maravilhoso. O que pode não estar maravilhoso é o vídeo. Por quê? Eu não tinha um celular. O meu celular era um celular mais simples, então a câmera não era tão boa. Assim, o meio de entrega para você pode não estar tão perfeito, mas o conteúdo ele vai te ajudar e muito nesse momento de mudança de hábitos, Shalimar. Então, para você que gostaria de participar desse curso, entra no site www.oxitocinas.com, preenche lá, eu gostaria de receber o curso Reconectando. E aí você vai estar recebendo isso via e-mail. Isso já é uma coisa que já está automatizada. Quem se inscreveu e não recebeu, me dá um toque, porque às vezes algumas coisas param de funcionar para que a gente também fique sabendo, tá bom? Porque o conhecimento tá aí, agora é a hora da gente pôr na prática, da gente realmente pôr em prática. Por quê? No diário do nosso reinventar, é como se existisse 2 de nós, né? Uma parte que sabe no racional, que raciocina aqui pelo nosso neocórtex, está tudo aqui, a nossa mente racional. E a gente tem também a nossa mente subconsciente. A gente tem todas as nossas crenças que a gente foi formando ao longo dos nossos anos. E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o nosso percentual, se eu não presto atenção, o que mais me rege são os meus condicionamentos, feitos lá de trás, que muitas vezes não são os mais construtivos. São aqueles que me falaram assim, não, eu tenho que me armar, eu tenho que agredir antes de ser agredida. Porque eu já recebi tanta porrada da vida que eu me armo. Então, antes de me agredirem, eu vou lá e opa, tô pronta. Com isso, eu não vou inteira para nenhuma situação. Então, quando a gente desenvolve alguns mecanismos de defesa, a gente não consegue acessar o outro na sua inteireza e nem a gente consegue estar inteira nas situações. Quando a gente presta atenção, cada dia, cada momento, como é que eu posso me reinventar dentro desse meu cenário agora? Shalimar, pegando o seu exemplo, como é que eu posso
criar uma organização melhor diária para amanhã, sábado, por exemplo? Como é que eu posso criar uma disciplina mais amorosa comigo mesma? Eu vou acordar tal hora. Antes de assistir os noticiários, eu vou fazer tais e tais coisas. Eu não vou entrar nessas ações práticas agora, porque tem um videozinho que eu vou soltar para vocês sobre a importância da rotina matinal. É fundamental as primeiras horas do nosso dia. Quem fez o curso Reconectando com a Sua Melhor Versão sabe da importância da rotina matinal. Vários e vários especialistas do comportamento mostram que as nossas 3 primeiras horas iniciais, elas vão determinar a qualidade do nosso dia. Então é muito importante que, principalmente agora, meio que enclausurados, nós tenhamos consciência como é que eu vou estar nas minhas 3 primeiras horas. Eu já vou direto para os noticiários ou eu vou fazer um alongamento? Ou eu vou fazer uma respiração? Aqui na própria página da Oxitocinas, eu deixei um exercício simples que a Kátia Ferreira, que é uma instrutora de Pilates, é uma profissional ela também é uma coach transformacional. Ela fez um pequeno vídeo, um áudio, nos ensinando simplesmente a respirar. Cris, eu lembrei de você falando no áudio em particular para mim, né? Geis, a gente precisa agora respirar. A gente fala tanto em respirar, tanto, mas agora a gente está sendo obrigada a respirar. Senão a gente briga com o marido toda hora, a gente vai gritar com o filho toda hora. Então eu tenho que respirar, me manter no meu centro, para depois eu realmente responder de uma outra maneira para aquelas pessoas que estão muito próximas a mim. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem é que tem aqui adorando ouvir? Ai, que delícia! Quem tá adorando ouvir? A Rosane. É a Rosane? É, a Rosane. É. Gente, quem é que tem aqui algum exemplo de algum momento meio que insano para vocês? Sabe aquele momento em que você sabe que você deve agir de tal jeito, mas no momento, no ímpeto, você assim, sabe que meio que você estourou. Mas você sabia, é como se uma parte de você já sabia que o melhor seria agir de um outro jeito. Alguém tem um exemplo? Pensem num exemplo. Pensem no exemplo, anotem aí no papel que eu queria ler de vocês daqui a pouco. Nós também faremos o nosso Papo Oxitocinas nas salas do Zoom. Então vai ser legal que a gente vai poder se ver e a gente vai poder interagir de uma forma mais direta. Mas por enquanto, eu vou dar para vocês um exemplo de insanidade que aconteceu comigo. Eu já dei esse exemplo lá na turminha do Reconectando. Então, quem já ouviu, me desculpa, eu vou repetir esse exemplo aqui. Eu estava no domingo passado, vou na Carvalho Pinto. Quem é de São Paulo conhece a Carvalho Pinto, que é uma rodovia que dá acesso a São Paulo. Eu estava indo para Guarulhos, para o aeroporto de Cumbica. Gente, a ansiedade de voltar para casa era tão grande, mas tão grande, que na hora que eu estava dirigindo, estava tudo bem, não tinha nada de anormal, era só eu e o carro e, sei lá, na distância de São José dos Campos até o aeroporto, acho que eu cruzei com 1 ou 2 carros só, foi muito pouco. Eu tava dirigindo, você sabe o que vinha na minha cabeça? Alguém adivinha o que vinha na minha cabeça naquele momento? Deixa eu ver se alguém vai responder alguma coisa aqui. Eu tenho que dar um tempinho, né? Que às vezes a gente faz a pergunta, vocês estão respondendo, eu já tô lá na frente. A Nádia tá aqui. Oi, Nádia, seja bem-vinda. Não, ninguém escreveu, então eu vou falar. Eu vou falar. O que mais vinha na minha cabeça era igual uma novela das 9 numa cena dramática. O meu pneu vai furar. Eu não vou conseguir pegar o avião. Eu não vou saber trocar o pneu. Eu não vou ver mais o meu marido e os meus filhos. Tudo de pior vinha na minha cabeça naquele momento. Eu comecei a suar, as minhas mãos suavam tanto e as minhas pernas começaram a tremer. Isso uma parte de mim.
A outra parte de mim ficou pensando assim, calma, você não tem nenhum motivo. Era como se a minha mente racional falasse com todo o meu subconsciente cheio de medo. Calma, respira, sossega, não tem motivo nenhum, tá tudo certinho no carro, você vai chegar lá no aeroporto. Aí eu já comecei a visualizar e imaginar eu abraçando os meninos, quer dizer, eu visualizei meio que errado, né? Porque eu não podia abraçar logo de cara, mas naquele momento resolveu. Eu já imaginava agarrando o Vi, agarrando o Lu, agarrando o Di, e os meninos falando, não mãe, para de me agarrar, porque eles não gostam. Eu já comecei a criar algumas âncoras visuais na minha mente, e aí o meu coração começou a bater de um jeito mais compassado, a minha mão começou a parar de suar tão loucamente, e eu consegui chegar, eu consegui abastecer o carro, eu consegui devolver o carro na locadora, eu consegui fazer o check-in, graças a Deus entrei no avião e agora eu tô aqui. Vocês estão vendo que é como se fosse duas partes de nós. Uma, aquela que até já sabe o que tem que fazer, e a outra, aquela que é condicionada pelos nossos medos, pelos seus medos. Eu tô contando um medo meu aqui. Alguém tem algum exemplo de insanidade que possa contar e que se sinta à vontade de compartilhar com a gente? Deixa eu ver aqui. A Lídia entrou. Oi, Lídia. Não vai dar certo. A Rosane falou, qualquer coisa que seja nova pra gente, a gente pensa, não vai dar certo. É isso aí. Porque uma parte nossa que é calma, ela quer segurança. Ela não quer que a gente se arrisque, porque quando você se arrisca em escrever alguma coisa, alguém pode te criticar, alguém pode te julgar. Aqui não, porque a coisa que a gente mais fala aqui na Oxitocinas, e eu esqueci de falar hoje, qualquer que seja o comentário, qualquer que seja as palavras que você leia, como uma dificuldade de alguém, nunca, mesmo em pensamento, fala, nossa, mas que besteira, nossa, eu tiro isso de letra. Nunca, se vier esse pensamento, troca esse pensamento, porque assim, puxa vida, isso para mim é uma coisa simples, mas para essa pessoa não, para Maria não é tão simples. Então, pensa na Maria, que você receba muita sabedoria para que você possa lidar com essa situação. Porque às vezes a Maria consegue lidar com uma situação muito bem e você não consegue. E vice-versa. Às vezes a Maria escreve alguma coisa que você não lida direitinho. Então é isso aí, Rô. Aquela imagem que não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. O desespero versus a racionalidade. É isso aí. Me sinto tão à vontade aqui. Ai, Rô, que bom. Eu também tô me sentindo bem à vontade. Eu não tô enxergando vocês direito. Gente, a importância da gente se dedicar no diário do nosso reinventar, dia após dia, é por isso. Porque quanto mais eu estiver prestando atenção no meu reinventar, quando surgir no nosso dia a dia situações assim mais desafiantes para você, pode não ser pegar um avião e voltar para sua casa. Pode ser simplesmente conversar com a tua filha, lidar com teu filho adolescente, pode ser simplesmente lidar com teu chefe, pode ser simplesmente lidar com teu marido. Pode ser situações mais simples, mas que te incomodam. Não é porque são situações simples que elas não merecem ser olhadas. Porque aquelas situações simples que nos incomodam e que nós não olhamos se transformam até em tumores, se transformam até em coisas muito maiores, e aí lá na frente às vezes fica muito mais difícil a gente lidar. Então vamos lidar um dia de cada vez. Shalimar, começando pela disciplina amorosa de gerenciar o seu tempo diário. Nós conversamos isso lá na reinvenção. Vamos voltar um pouquinho na nossa Reconectando, naquela nossa palestra do Reconectando com a Sua Melhor Versão. Deixa eu ver quem escreveu aqui. Antes de uma avaliação muito importante, por exemplo, eu já quase surtei. É isso aí. Antes de uma avaliação quase importante, a Shalimar quase surtou. Gente, quem tiver aí embaixo, fala baixinho, por favor, que a mamãe tá aqui no Papo Oxitocinas ao vivo, tá? Por favor.
Desculpa, gente, é que agora é aqui, então já sabem, né? Então, gente, o diário do reinventar é para nós prestarmos atenção, são pequenas anotações, é você prestar atenção como é que está a sua reinvenção agora, futuramente, profissional, espiritual, financeira, emocional com seus amigos. Quer dizer, a gente vai estar se reinventando de várias formas. E para isso, eu preciso construir uma base de comportamento comigo mesma que me dê forças para que eu possa lidar com esse momento, que é um momento de grande oportunidade. Porque quando a água bate no nosso bumbum, a gente cria uma emergência emergencial. Desculpem a redundância, mas é isso aí. A água bateu no nosso bumbum como humanidade. Não adianta mais eu ficar trabalhando, consumindo, longe dos meus filhos, longe do meu marido, não estando inteira nas coisas. Eu preciso agora criar um equilíbrio entre isso tudo. Cada uma de nós sabe que áreas da sua vida você mais precisa criar o seu equilíbrio. Eu não estou aqui apontando para ninguém, porque quando eu aponto para você, eu tenho um monte de dedo apontando para mim. Então aqui é nós mesmos, nem apontarmos, mas a gente prestar atenção em que área da sua vida precisa ser chacoalhada. Então vamos aproveitar esse tempo para isso. A Cris escreveu aqui. No dia que decretaram quarentena na Suíça, fiquei pelo menos umas 2 horas imaginando que fecharam tudo, o governo ia nos dominar e nunca mais poderíamos sair. Sair daqui o filme. A Cris, quando decretaram então a quarentena aqui na Suíça, a Cris já criou aquele cenário de filme de guerra na sua cabeça, né, Cris? É isso. E aí, cada um de nós inventa o seu filme. A Cris escreveu também, tipo uma ditadura legal, e tenho que confessar que isso de obedecer me incomoda, sou meio rebelde. É isso aí. A gente vai ter que lidar até com essa coisa de como é que eu posso respeitar novas regras, não só por mim, mas pelo todo. Que não adianta só eu respeitar por mim, eu tenho que respeitar também pelo todo. Isso, Cris, é um desafio para todas nós, né? Para todas nós. Quem é que gosta de seguir regras que não vão de acordo com aquilo que você gostaria que fosse? A Madalena, bom dia, que pena, cheguei atrasada. Madalena, não tem problema, porque aqui no Facebook fica direto. Gente, eu passei um pouquinho do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer formalmente, então, a todas as colaboradoras. Eu não vou citar os nomes aqui, a todas as colaboradoras, as associadas que mandaram os textos dentro daquele prazo, que a gente conseguiu realmente diagramar o nosso livro, montar o nosso livro, Diário do Reinventar. Daqui a pouco, eu não sei quando será esse daqui a pouco, mas eu já estou criando na minha cabeça, a gente se abraçando e a gente dando o livro para você. Eu tava lá no Papo Oxitocinas aquele dia, quando você falou do livro Diário do Reinventar, tá aqui. Eu já imagino que daqui a pouco, esse daqui a pouco pode ser que seja só o ano que vem, mas vai ser um momento seguro para todas nós, que a gente vai estar juntas com o nosso Papo Oxitocina, com o nosso Diário do Reinventar em mãos. E você vai saber como é que foi tudo. Eu gostaria de então agradecer a todas as voluntárias que participaram desse livro, e eu vou citar 2 nomes aqui em especial, que é o da Ana Gonçalves. A Aninha é uma designer, a Ana tá com um filhinho de 8 meses, 8 ou 9, desculpa Ana, o Harry. A Ana estava trabalhando num hotel, e a Ana mesmo assim arrumou tempo para voluntariamente, sem receber nada, diagramar todo o nosso livro. Porque a gente tinha que passar num prazo hábil para a editora. A editora é a editora Garcia, de Juiz de Fora. Os meus agradecimentos ao Ismael, a toda a equipe. Eles cumpriram direitinho tudo aquilo que a gente combinou, tudo aquilo que ele se comprometeu. E eu também gostaria de agradecer a Shalimar, que está aqui com a gente.
eu escrevi, eu juntei tudo que todo mundo colaborou. A Ana fez uma revisãozinha também, além da diagramação. Mas a Ana falou assim pra mim: Geisa, você precisa encontrar alguém para ter outros olhos, para fazer uma revisão no nosso livro. E tudo a toque de caixa, gente, de um dia pro outro. Vocês têm ideia o que é isso? De um dia pro outro, todo mundo com a vida super ocupada, né? Aquela coisa toda. A Shalimar se prontificou e ela fez uma revisão extremamente amorosa e gentil, delicada, tipo, gente, eu tô primando aqui pelo exagero, mas não seria melhor essa vírgula aqui? Assim, Shalimar, foi de uma delicadeza até exagerado. Assim, Shalimar, você não tem que pedir desculpas de nada, nós só temos que te agradecer. Então, trabalho voluntário, trabalho colaborativo é isso. É cada um fazendo um pouquinho pelo todo. Então, obrigada a todas vocês que deram os depoimentos. Daqui a pouco vocês vão ver o nome de todo mundo. Infelizmente, eu acordei em São Paulo no sábado, na véspera de eu viajar. Eu ia para São Paulo buscar os 200 livros, nós iríamos pagar uma mala adicional de 23 quilos. Então eu viria com a mala aqui para a Suíça, além da minha mala de 23, a minha mala de 8 quilos. Eu também viria com uma outra mala. E aí o preço já ficaria meio que fora do nosso budget, porque a passagem eu paguei quase 10 mil reais, ia ficar mais ou menos uns 500 reais o transporte. A gente não tinha todo esse budget. Mas mais do que a parte financeira e logística, eu acho que foi mais a minha própria segurança em termos de saúde. Porque eu não queria voltar para São Paulo para pegar os livros, e foi a melhor decisão, a melhor escolha que eu poderia ter feito, apesar de ter sido muito dura para mim. Porque vocês imaginam como é que nós corremos, como é que eu liderei isso tudo junto com outras líderes aí pra gente conseguir trazer esses livros. Não foi dessa vez, mas será daqui a pouco. E quando eu tava no trem, vindo do aeroporto aqui pra Lausanne, que o meu marido foi me buscar em Lausanne, e eu tava toda atrapalhada com 2 malas pesadas, uma não tão pesada, mas a de 23 quilos, eu fiquei imaginando, ainda bem que eu não vim com uma terceira mala. Então, acho que o momento não era realmente de trazer, mas agradecendo mais uma vez também a editora Garcia, de Juiz de Fora, ao Ismael e toda a equipe que cumpriram direitinho. Ismael, no lançamento do nosso livro, vocês vão ser muito lembrados, tá bom? Pela seriedade, pelo comprometimento de vocês. Gente, para nós terminarmos, quem que entrou mais aqui? Que bom que você teve a paciência de ter tomado essa decisão. Rosane, eu acho que essa minha decisão foi muito difícil para mim, mas eu confesso que quando eu coloquei a minha dúvida pro meu parceiro, pro meu marido, ele falou assim: Geisa, esquece livro agora e venha pra cá. A prioridade é você voltar. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que ele me pôs tanto medo no sentido de, tipo, às vezes a gente precisa, em algumas situações, ter alguém pra dar, sabe quando você tá tendo uma crise e alguém tem que te dar uns tapas, né? É um tapa metafórico, né, gente? Ele me chacoalhou por telefone e falou assim: esquece livro, você tem que vir para casa. E as próprias voluntárias, as amigas do Comitê Oxitocinas, que é um grupinho pequeno, que a gente chora as pitangas, a gente dá risada. O comitê, eu falei assim: gente, eu tô dividindo isso com vocês, e elas também. Geisa, esquece os livros agora, vem pra cá, né? Que tava todo mundo acompanhando. Eu vou finalizar com uma leitura aqui do livro A Biologia da Crença. Esse é um livro de um doutor que ele é biólogo, chamado Bruce Lipton, acho que muita gente deve conhecer. A Biologia da Crença, o poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Eu vou só finalizar com um parágrafo mostrando para nós, comprovando para todas nós, que hoje, mais do que nunca, vai estar existindo essa batalha entre 2 eus nossos. 2 Shalimars, 2 Geisas, 2 Cris, 2 Rô, 2 Kátia, a Kátia entrou, oi Kátia, 2 Luana, a Petis Salgados também tá aqui, 2 Petis. Uma parte nossa
que quer colocar tudo que está aqui na teoria na prática, mas às vezes se perde, e uma outra parte nossa que fica assim, não vai não, deixa pra lá, continua com inveja, continua com raiva, corta essa pessoa da sua vida. É como se fosse o nosso velho eu contra o nosso novo eu. Então, eu vou finalizar com esse parágrafo aqui do Dr. Lipton, Bruce Lipton. Humanos e alguns mamíferos desenvolvem uma região especializada do cérebro associada ao pensamento, planejamento e tomada de decisões, chamada córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, que é a nossa parte que é ligada ao nosso pensamento, planejamento e tomada de decisões conscientes, tá? Essa parte do cérebro parece ser o centro do processamento da autoconsciência. A mente autoconsciente é autorrefletora, o novo órgão sensor que observa nosso comportamento e emoções. Essa mente autoconsciente também tem acesso à maior parte das informações armazenadas em nosso banco de memória. Então, essa é a mente autoconsciente. Trata-se de um recurso extremamente importante que nos permite lembrar de todo o nosso histórico de vida e assim poder planejar nossas ações futuras. Além de ser autorrefletora, a mente autoconsciente é extremamente poderosa. Observa todos os comportamentos programados que adotamos, avalia cada um deles e decide conscientemente se deve modificá-los. Lembra sobre o condicionamento que eu falei lá atrás? Quando a gente coloca realmente uma intenção, eu quero ser o meu melhor, eu quero fazer brilhar a minha luz, a gente pode criar conscientemente, racionalmente, um comportamento mais assertivo, sim. Podemos escolher como reagir à maioria dos sinais do ambiente e até se vamos ou não reagir a eles. A capacidade da mente consciente é de sobrepor a capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter livre arbítrio. Amigas e amigos, diário do reinventar é a gente exercer o nosso livre arbítrio. É a gente tentar colocar na prática racionalmente tudo aquilo que a gente sabe que é melhor para nós. E nós estaremos aqui na Oxitocinas para continuar te dando suporte e compartilhando as nossas próprias experiências, aquelas que não deram certo, aquelas que nós não devemos ser modelos, mas para que ela possa te ajudar, para que os nossos próprios erros, para que você não caia nesse mesmo erro, você caia em outros, não nesse que a gente pode estar compartilhando com vocês. Esse foi o diário do nosso reinventar. Para você que vai assistir depois, eu deixo o meu grande beijo, eu deixo o meu melhor para você. Me perdoem aquelas que estavam no Instagram, eu vou tentar postar esse vídeo no YouTube e aí a gente vai poder compartilhar de uma maneira muito mais alargada com o mundo também. Tá bom? Meninas, espero que tenha sido válido para cada uma de vocês. A Vanesca chegou aqui agora. Mandem corações para mim. Mandem corações para todas nós. Se foi válido o nosso papo de hoje. A Janete está lembrando pra gente. Beijos a todas e tomem cuidado com vocês. Então, vamos para nós finalizarmos. Permaneçam em casa. Permaneçam com muita luz, intensifiquem as suas meditações, as suas preces, procurem encontrar maneiras de ajudar as pessoas que estão aqui na Suíça, que você veja que estão em situações de maior vulnerabilidade, ou se você se associa, ou se você se identifica mais com as pessoas que estão no Brasil, não importa, gente. Siga o seu coração. E se você está numa situação um pouquinho mais favorável, vamos ajudar a quem esteja em situação não tão favorável como a nossa, como a sua. Tá bom? Um beijo bem grande, Jana. Um beijo, Janinha. Gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo Papo Oxitocinas. Tchau.